O nosso trabalho é entender o mercado, é conhecer o mercado, estar sempre atualizado para poder ajudar o cliente a escolher as coisas mais adequadas. Muitas vezes o que um influenciador fala, ele fala que é para um público muito grande, o influenciador digital aí que a gente vê todo dia, né, no YouTube. Não, às vezes não serve para todo mundo. O nosso trabalho é identificar o perfil do cliente e selecionar ativos e indicar, né, ativos que sejam de acordo com o seu perfil. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros. Eu sou o Marcelo Simonato e serei seu anfitrião nesta entrevista. No podcast Os Conselheiros, nós trazemos profissionais de diversas áreas, sejam empresários, executivos, conselheiros, falando um pouco da sua trajetória de vida pessoal e profissional e também do que está fazendo hoje, trazendo insights para a gente da prestação de serviços, produtos, para que possamos conhecer e aprender um pouco mais com os nossos convidados e convidadas. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, primeiro, meu muito obrigado. E segundo, quero te incentivar a fazer a sua inscrição e ativar o sininho, porque assim você fica sabendo dos próximos episódios aqui do nosso podcast e também de outros conteúdos da Board Academy. O podcast Os Conselheiros é patrocinado pela Board Academy. E quem é a Board Academy? A Board Academy é uma empresa, uma edtech, uma escola que forma conselheiros, que tem o nobre propósito de levar a governança proativa a tantas empresas através justamente da formação de conselheiros que irão constituir então os conselhos nas empresas. Sejam todos muito bem-vindos. O podcast Os Conselheiros ele vai ao ar toda segunda-feira, às 20 horas, tanto aqui pelo canal no YouTube, como também pelo nosso Spotify. Você pode assistir, ou melhor, ouvir, também enquanto dirige, aí no trânsito, especialmente das grandes capitais. Não perca a oportunidade de receber um conteúdo de qualidade produzido aqui pela nossa edição. No dia de hoje, nós temos o privilégio de conversar com um amigo. E como é bom conversar com amigos, né? Eu estou falando dele, Eduardo Manzano. O Eduardo, ele é sócio da InvestSmart. E quem é a InvestSmart? A InvestSmart é uma empresa associada, é um escritório, uma empresa de assessoria financeira, que trabalha diretamente com a XP Investimentos. Então nós vamos falar sobre o tema financeiro, sobre como você pode e deve usar os seus recursos de uma maneira mais eficaz, para gerar maior riqueza através dos investimentos. Se você se sentir à vontade, coloca aí no chat qual cidade você está falando, se você é um executivo, um empresário, um conselheiro, para a gente poder te conhecer melhor também. E à medida da nossa conversa aqui, você pode deixar sua pergunta, o seu comentário. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela sua audiência. Eduardo Manzano, para os mais íntimos conhecido como Edu, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer imenso estar aqui. Estava ansioso para poder participar no podcast aqui na Board Academy. Como eu estava te falando aqui nos bastidores, né? Essa mesa que nos recebe aqui, o podcast Os Conselheiros, ela é uma mesa entre amigos. Nós estamos aqui na sede da Board Academy e na Board Academy nós temos esse ditado, né? Nós somos, na verdade, uma grande board family, uma comunidade. E você é um board member, participa aqui conosco de diversos eventos, já se tornou um amigo da casa, então sinta-se muito à vontade, muito confortável no nosso meio para a gente bater esse papo aqui, que não é uma entrevista, não é uma palestra e muito menos um telejornal. É uma conversa entre dois amigos. Edu, eu te conheço um pouco mais, seja pelo nosso contato aí nos últimos 2 anos, mas também porque eu tive o privilégio de ler o capítulo que você escreveu num dos nossos livros, Os Conselheiros, né? Então ali, talvez eu em primeira mão, fui uma das pessoas que pude ter acesso a um pouco da sua história, do seu conteúdo pessoal e profissional. Mas quem está nos assistindo aqui, talvez não conheça o Eduardo Manzano, não conheça nem mesmo a InvestSmart, certo? Então a gente vai passar pela pessoa física indo para a pessoa jurídica. E começando pela pessoa física, eu queria que você falasse para a gente aonde nasceu, aonde cresceu, primeiros passos na carreira, até chegar a ser um dos sócios hoje, então, da InvestSmart. Maravilha, Marcelo. Eu venho de uma família simples. Meus pais são do interior de São Paulo, de Garça, fica entre Marília e Bauru, são mais conhecidas. Meu pai trabalhou desde pequeno mesmo, né? Trabalhou como alfaiate, trabalhou na indústria como metalúrgico.
E... Peraí. Duas profissões bem distintas, Sim. Alfaiate e metalúrgico. Não, eu pensei que você fosse falar, ele foi alfaiate, mas ele também trabalhou numa tecelagem ou numa empresa de sapatos, enfim, não. Mudou completamente de ramo. Porque sempre buscando, né, oportunidades que pudessem trazer melhores condições para a família. Então, ele realmente foi um trabalhador, trabalhou arduamente aí a vida inteira, fez muita hora extra para poder dar uma vida boa para nós. Inclusive me ajudando a bancar a faculdade. Né? Você cresceu em Garça? Não, cresci em São Paulo. Nós nascemos aqui, eles são de Garça, né? Vieram para São Paulo ainda jovens. E aí, meus irmãos, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova, nós já nascemos aqui em São Paulo. Qual bairro? No Ipiranga. No Ipiranga. Nascemos no Ipiranga, mas pequeno já mudamos para... chama Vila Livieiro, né? Uma região divisa com São Bernardo do Campo. Ok. Então, nós crescemos ali, estudamos em escola pública, e também, né, seguindo o exemplo do meu pai, comecei a trabalhar cedo também, né? Aos 14 anos, eu já entrei no Senai, fiz o Senai na parte da manhã, no período do dia, né? E à noite fiz o segundo grau. O que você fez no Senai? Mecânica geral, Mecânica de automóveis. Mecânica de automóveis. Gostava muito de carro, sempre gostei. Até hoje, né, gosto. Fiz mecânica de automóveis. No colégio técnico, eu fiz técnico em eletromecânica. E já, né, continuando. Ia seguir uma carreira do pai. Vou trabalhar numa indústria automobilística, provavelmente, ali coladinho com São Bernardo, Sim. o ABC na época, forte. Era forte da né? indústria automobilística, então essa era a tendência. Era o plano de carreira. Era, com certeza. Mas, aí depois... Não, até seguindo, né, nessa mesmo propósito, né? Quando eu entrei na faculdade, eu estudei na FEI. Você fez FEI? FEI e fiz engenharia mecânica na FEI. Me formei em engenharia mecânica. Durante o curso, né, eu fiz um estágio também numa empresa de bombeamento e combustão interna. E com isso, né, eu consegui já ajudar também, né, a pagar a faculdade e tudo. Quando eu me formei, passei num processo seletivo bem intenso e comecei a trabalhar entrei como trainee na Uzi Minas. Antigamente era Cosipa, né, em Cubatão. E ali, né, eu trabalhei durante 22 anos na Uzi Minas. Você trabalha... Olha, tá vendo? Eu falei que eu sou o primeiro a conhecer a sua história de antemão, mas eu não lembrava desse fato. Confesso para você que eu não desfolhei novamente o livro agora recentemente. Eu não lembrava desse fato. 22 anos de Cosipa. Na época, as pessoas... Eu ainda me considero, né, que estava naquela época que as pessoas entravam numa empresa e ficavam por muito tempo. E a característica das Uzi Minas, né, da Cosipa, Uzi Minas, são empresas grandes que as pessoas entram e fazem carreira. E se aposentam na empresa. Então, inicialmente, esse era o objetivo. 22 anos lá em Cubatão? Em Cubatão. E você morava em Cubatão? Quem trabalha em Cubatão mora onde? No Guarujá? Aonde que mora? Santos, Guarujá, Cubatão mesmo. A maior parte dos funcionários moram na região. Eu sempre morei em São Bernardo, porque era fácil de deslocamento. Descia ali imigrantes? Descia a serra, descia e subia todo dia. A empresa tem ônibus que faz esse trajeto. Então não era assim impeditivo eu morar aqui em São Paulo. Em São Bernardo já está no alto da serra, né, praticamente. Sim, é verdade. O tempo que eu demorava para ir para Uzi Minas é menos do que, às vezes, vir aqui para o centro de São Paulo ou Zona Leste. Então, o tempo não era um problema, o transporte era facilitado pela empresa, então era muito tranquilo. 22 anos, entrou como trainee. Entrei como trainee. E como foi essa trajetória lá? Aprendi muita coisa, foi muito legal, bacana. Logo que eu entrei, né, eu vislumbrando assim, a possibilidade de assumir cargos, né, de gestão. Então, eu já fiz uma pós-graduação em gestão de manutenção, que eu trabalhava lá na engenharia de manutenção, né? E seguindo a carreira, né? O que acontece foi muito interessante, porque mesmo eu comecei, né? Durante o trainee, eu fiquei acompanhando
um engenheiro muito experiente que trabalhava na área de lingotamento contínuo. Pouco tempo depois, 1 ano de casa, ele saiu da empresa, foi para uma outra oportunidade, e eu acabei ficando no lugar dele. Ele tinha também 25 anos, 30 anos de experiência lá no equipamento, e eu com 1 ano e meio tive que dar conta, né, de fazer prestar o suporte técnico ali, né, para as pessoas, para a operação, para a manutenção. Então foi um desafio bem grande. Durante esse período, né, tive oportunidades de treinamentos no exterior, foi muito positivo para mim, né, tanto no crescimento pessoal quanto naquela época eu fui para o Japão, fiquei 1 mês no Japão. Que oportunidade, hein? Maravilhoso. O Japão é um país... Referência. Referência de qualidade, de tecnologia, de cultura, né? A cultura é muito forte. E eles... a Uzi Minas, ela tinha, né? A Nippon Steel era sócia majoritária da Uzi Minas. E como a Cosipa fazia parte do grupo, né? Então nós fomos para lá num programa de transferência de tecnologia. Ficamos lá 1 mês... visitando empresas, 2 usinas da Nippon Steel, visitamos outros parceiros, né, de negócios da Nippon Steel, que prestam serviços, né? Então aprendemos assim bastante coisa para poder, quando voltasse para cá, poder continuar, né, a aplicar esse conhecimento para o crescimento, para a melhoria da qualidade e da produtividade dos equipamentos. E aí, pouco tempo depois, né, também a gente foi construindo isso. Nós tivemos a implantação de uma nova máquina. A Uzi Minas era composta de 2 aciarias, né? São as unidades que produzem o aço líquido. Então, uma era muito antiga, obsoleta, e a aciaria 2, que era já meia vida também, já da década de 70 o projeto. Começou a operar em início de 80. Então já tinha bastante uso. Mas tinha que parar a aciaria 1, porque o produto lá, que era produzido lá, não tinha tanta qualidade e o custo era muito alto, porque eram equipamentos muito antigos. Então nós instalamos, né, ampliou a aciaria 2 com um conversor novo, com uma máquina nova de 2 veios, totalmente, muito mais automatizada, né? Equipamentos todos importados ou tem fabricação local? A parte estrutural pode ser, algumas coisas foram feitas no Brasil, mas a tecnologia é importada, né? Uhum. Era da Vestalpine, né, o projeto. Depois a Vestalpine foi comprada pela Siemens, né? Então Vestalpine e Siemens o equipamento. A Vestalpine era, historicamente, né, eles que criaram, né, o processo LD, né, processo de refino de aço, né, com oxigênio. Então, eles eram experientes demais nesse assunto. Então, a qualidade dos equipamentos era muito boas. Alguma coisa da estrutura do equipamento produzida no país não faz sentido, né? Nós tínhamos grandes empresas aqui de metalúrgicas, né? Então, a Uzi Minas Mecânica mesmo, que era do próprio grupo, a Bardella, a Schuller. Então, algumas coisas foram feitas aqui mesmo no país. E instalado com processo assim, foi muito bem feito, né, a instalação, apesar de estar, né, a aciaria em produção. Então foi construída um anexo, né, não impactou tanto na produção, mas um pouco, mas deu para seguir, né, com a produção dos equipamentos antigos e instalar a nova. E logo foi feito um processo muito bom de treinamento, de capacitação dos operadores, da manutenção. Então o ramp-up do equipamento foi muito rápido e nós tivemos assim, um sucesso bem grande nessa instalação. Dentro desse escopo, né, eu tive uma outra oportunidade para o exterior também, fui para a Áustria treinar, né, nesses equipamentos. Então você vê que ao longo da minha vida nas Minas, aí eu tive várias oportunidades de ir para o exterior para fazer treinamentos. Isso valorizou bastante, né, o conhecimento que eu tive. Você chegou a que posição dentro do grupo? Eu cheguei à posição de especialista de lingotamento contínuo. Não assumi cargo de gestão, mas eu trabalhava muito próximo dos gestores, dos gerentes, dos
como especialista, né? Trabalhava perto dos gerentes, do superintendente da aciaria e participava com frequência, né, de reuniões de diretoria, apresentando projetos para melhoria de qualidade, redução de otimização de custo de equipamentos. Participava de planejamento estratégico, né, dentro da área da aciaria, onde era o nosso foco. E aí, decide sair, saiu num plano de demissão, o que aconteceu? Não, eu segui ainda por muito tempo, né, na Uzi Minas ali, mas em 2016, uma crise muito grande, né, mexeu bastante com o mercado siderúrgico e ocorreu a paralisação da área primária, que é a área de altos fornos e aciaria da usina de Cubatão. Que parar um alto forno... Não, parou. Normalmente, o alto forno funciona, ele é com um processo contínuo. E a aciaria acaba seguindo, né? Porque se o alto forno está produzindo continuamente, sempre tem que ter a aciaria produzindo também. Então, isso era operação 24 horas, turno de revezamento. E é um desafio gigante, porque se tivesse uma falha de equipamento, você tinha que solucionar muito rápido, né? Tinha que voltar logo à operação. Lógico que sempre tem planejamento, manutenções programadas, mas tem que voltar rápido para não impactar, né, no processo como um todo. Mas aí, nesse momento, né, nessa ocasião, qual foi o problema? Novamente, né, o custo do aço no mercado, concorrência com a China e tudo mais, a gente estava ficando não competitivo mais. Então eles resolveram a produção estava baixa nas duas usinas, tanto em Cubatão quanto em Ipatinga. Então eles resolveram parar a usina de Cubatão, ficou funcionando só as laminações e concentrou a produção de ferro, gusa e aço em Ipatinga. Na usina era mais completa, tinha mais equipamentos, apesar que as nossas máquinas de engotamento eram mais novas, mas eles tinham, né, uma estrutura mais complexa. E aí pode ter questão tributária também envolvida, também pode ser. Custos em geral. E aí paralisou-se a área primária de Cubatão e eu fiquei na manutenção central, atendendo as áreas de laminação, e nós conseguimos, né, realocar. Nessa época eu era coordenador da oficina do lingotamento contínuo. Então era um cargo de gestão no nível baixo, mas eu tive que desligar mais de 100 pessoas. Foi uma experiência difícil. Nós conseguimos realocar muitas pessoas, né, em outras áreas, mas não tinha como, né, alocar todo mundo. Então foi um desligamento assim, bem grande. Só 100 pessoas na minha área, né? Sob sua responsabilidade. Minha responsabilidade. Na usina toda foram mais de 1.000 pessoas que foram desligadas e subcontratados, né? Tinha muitos também. Então foi bem triste esse período. E aí eu fiquei na área de manutenção central, atendendo as laminações e com o objetivo de voltar no futuro à área primária da aciaria. Então a gente tinha que manter, né, pessoas, conhecimento e com capacidade ali para voltar com as áreas primárias. Mas aí passou 4 anos, eu saí da Uzi Minas em 2020. Então de 2016 até 2020, todo ano a gente refazia, né, planejamentos para voltar com a área e a cada ano ia aumentando o custo, porque o equipamento ia degradando. Aí chegou uma hora que eu pensei, não vai voltar. Muitos colegas já tinham saído e ido para outras siderúrgicas. Colegas que estavam, né, na mesma situação ficaram na Uzi Minas para voltar com as áreas primárias. Acabaram saindo e indo para outras siderúrgicas. Quer dizer, o time já estava desmontado? Já estava meio desmontado. E eu resolvi sair para ir para outra coisa. Foi aí que eu fiz essa transição para a área de assessoria de investimentos. Você já mexia com isso? Já era um investidor? Como que essa área chegou até você? Eu era investidor. Eu fazia, né, meus investimentos para mim mesmo, desde 2016, em bolsa, em todos os tipos, né, de investimento, mas com pouco conhecimento. Né? Sinceramente, eu seguia, né, muito recomendações
também fazia isso, né? Seguia recomendações aí de casas de análise e tudo. Mas aí não era suficiente o que eles apresentavam. E para mim, eu achava que não era suficiente fazer assim, simplesmente seguir o que a pessoa tá indicando. Então eu fui atrás de conhecimento, comecei a estudar sobre investimentos mais profundamente, tipos de investimento, como estratégia de alocação. E nesse momento eu tinha conta, né, na XP, e a XP, nesse processo de crescimento dela, né, e de crescimento dessa função de assessoria de investimentos, eles deram uma oportunidade, né? Eles pagavam, né, o treinamento que a gente precisava fazer para tirar a certificação da Ancord, que é a certificação necessária para ser assessor. E aí eu me inscrevi, fiz o curso, fiz a prova, fui aprovado de primeira, e aí assim que você é aprovado, você já é indicado, né, para trabalhar em algum escritório. Aí eu procurei um escritório lá perto da minha região mesmo, e comecei a trabalhar como assessor de investimentos. Fiquei alguns meses trabalhando em paralelo, mas não fazia sentido, né? Eu fazia contatos fora do expediente da Uzi Minas, eu fazia contatos com meus colegas e começava, né, a prestar ali uma assessoria para eles, mas eu vi que não ia dar certo fazer as coisas em paralelo. Eu não tinha, durante o dia que a bolsa opera, né, então eu não podia operar a bolsa, estava trabalhando na Uzi Minas. Então eu fazia coisas à parte, né? E aí eu resolvi sair da Uzi Minas para me dedicar à assessoria, porque eu acreditava e acredito que eu poderia, né, ter um crescimento muito maior através da assessoria de investimentos. E eu venho realmente crescendo nesse assunto. Depois disso, né, eu tirei uma certificação de planejador financeiro, uma certificação internacional, da Planejar, né, reconhecimento internacional. Então, é bastante, né, difícil, prova bem difícil para passar, mas também consegui. E venho, né, crescendo nesse processo de assessoria, tanto para pessoas físicas quanto para empresas. Você, quando fez a primeira prova na XP, você já foi direcionado para Invest Smart? Não, então, eu comecei num outro escritório que era um foco muito de renda variável. Tá. Então, eles davam treinamento para pessoas, né? Essas pessoas se tornavam clientes e faziam operações ali em bolsa. Mas muitos dos meus contatos não queriam só operação em bolsa. Queriam, né, uma gestão um pouco maior do recursos financeiros, e a gente precisava fazer uma diversificação maior. Aí eu acabei saindo desse escritório inicial e entrei na Invest Smart, porque tem uma estrutura muito maior, é mais robusto, mais completo. É um dos principais escritórios conectados à XP, não é isso? É um dos maiores escritórios hoje. Eu diria que é o maior em número de assessores. Nós temos mais de 1.500 assessores espalhados pelo país inteiro. Estamos hoje com 24 bilhões de reais em custódia, a soma, né, do recurso de todos os investidores. Diferente, tem alguns escritórios que tem um net grande, mas é focado, né, em clientes private, então são poucos clientes com muito dinheiro. A gente, na verdade, hoje tem mais de 150 mil clientes, então a gente atende, né, do cliente pequeno até ao grande também, o private, e empresas, né, de pequenas empresas até pequenas e médias empresas. O único limite que a gente tem é com relação ao faturamento de empresa. Acima de 3 bilhões de reais, a empresa tem que ser atendida pelo institucional da XP. Abaixo disso a gente pode trabalhar. Tanto na jurídica como na física? Sim, na jurídica ou física. Qualquer tipo de investimento? Vamos dizer assim, pode. A jurídica também pode fazer qualquer tipo de investimento, até em bolsa. Tem empresas que têm participação em outras empresas através de compra mesmo da empresa, ou pode comprar também ações em bolsa. Não é muito foco. Normalmente a empresa ela investe o caixa
e os recursos operações que tem tradicionais, né? em operações com liquidez, porque onde que ela ganha dinheiro? Na produção, no serviço que ela presta. Então não adianta ela colocar o dinheiro em algo que vai ficar preso por muito tempo, ou que tem o risco de oscilação, a não ser que seja uma empresa estratégica para ela. Então ela compra uma participação de uma empresa que vai gerar um benefício para ela. Ela pode e aí não precisa nem ser ações em bolsa, ela compra mesmo participação da empresa, né? Então o grande foco assim do investimento de caixa, né, de livre, de dinheiro da empresa, na maioria das vezes está em ativos com liquidez, mas tem que estar uma estratégia boa de alocação também. Porque você não precisa ficar 100% de liquidez. Se você tem um foco, eu vou ter uma necessidade que é só o ano que vem, é um investimento que eu vou fazer o ano que vem, eu posso alocar recurso com prazo o ano que vem, porque esse recurso com prazo mais longo vai render mais do que um recurso com liquidez. Tá, mas deixa eu entender uma coisa. Eu sou um investidor pessoa física, tenho uma conta lá no Bradesco, Itaú, Santander, enfim, qualquer banco tradicional, digamos assim. Eu posso ir na minha agência, hoje em dia até aplicativo, enfim, e falar, derruba isso da minha conta corrente num CDB, compra cotas de um fundo, né? Então eu posso fazer algumas coisas ali direto com o meu banco. Se eu for correntista, eu nem sei, eu posso ser correntista da XP e eu posso pegar esse, vamos dizer aqui, um valor de 50 mil e falar, XP, quero aplicar também? Ou ela vai falar assim, não, você precisa usar um assessor para isso? Não, o cliente ele tem acesso total à conta. A conta é dele. Então, quando um cliente abre uma conta na XP, ele tem a conta, ele tem o acesso no aplicativo também, que é um dos... sem puxar sardinha, mas é um aplicativo muito bom. Moderno, né? Nasceu digital. Moderno, é. E a cada semana, a cada mês está entrando novas funcionalidades. Mas ele consegue acessar tudo, ele consegue executar as operações em bolsa, em fundos, em ativos de renda fixa. Ele compra, vende. O cliente mesmo pode fazer tudo que ele quiser, sozinho. Qual que é a vantagem da assessoria? O nosso trabalho é entender o mercado, é conhecer o mercado, estar sempre atualizado para poder ajudar o cliente a escolher as coisas mais adequadas. Então, muitas vezes o que um influenciador fala, ele fala que é para um público muito grande, o influenciador digital aí que a gente vê todo dia, né, no YouTube. Às vezes não serve para todo mundo. O nosso trabalho é identificar o perfil do cliente e selecionar ativos, e indicar, né, ativos que sejam de acordo com o seu perfil. E construir uma carteira também que vai atender às suas necessidades de longo prazo. A primeira atividade, né, quando a gente tem um relacionamento com o cliente, é entender qual que é o objetivo dele, quais são as receitas, quais são as despesas, e construir uma estratégia para que ele consiga alcançar a independência financeira. Então, vamos dizer, qual que é a sua necessidade daqui a 10 anos quando você aposentar? 10 mil reais por mês. Como você vai construir um patrimônio, a sua carteira de sua alocação, para que daqui a 10 anos você consiga tirar 10 mil por mês das suas reservas financeiras? Esse é o nosso trabalho. E ajudar o cliente a chegar nesse ponto. E como a grande maioria da população não tem um estudo, um conhecimento profundo em finanças, especialmente nesse caso aqui pessoais, né? É importante o uso de uma assessoria para aplicar adequadamente, né, o recurso financeiro e rentabilizar ele melhor. Sim. Tem gente que está com o dinheiro parado lá, rentabilizando o parado em conta, sei lá, 20%, 40% do CDI e está feliz que está ganhando uma quirelinha ali, né? Por medo, né? Por desconhecimento, por medo do... Desconhecimento. Acaba deixando a poupança. A poupança rende, no máximo, 6%. É o TR mais meio ainda ao mês? Ela tem uma regra. Se a Selic está abaixo de 8%, ela rende 70% da Selic. Se a Selic está acima de 8%, ela rende TR mais 0,5%. Qualquer uma das duas formas vai dar 6,5% ao ano. E hoje a Selic está 10,75%. Então, na pior das hipóteses, um 100% do CDI já é melhor. Com certeza, muito melhor.
Mesmo, a poupança não paga imposto de renda, mas tem ativos que não pagam imposto de renda que rende 100%, quase 100% da Selic. Tem também Então, operações atreladas a um rendimento mais a reposição de inflação, que também sim, pode ser interessante. sim, principalmente quando são aplicações com prazos mais longos. Aplicações curtas ou de liquidez, né? Vamos dizer assim, a sua reserva de emergência, sua reserva para suas necessidades emergenciais, assim, fica sempre atrelado, né, ao CDI, e de preferência com liquidez. A gente pode montar uma estratégia, né, de prazos um pouco mais curtos assim, mas uma boa parte com liquidez. Pré-fixado é recomendado, mas não prazos muito longos. O Brasil é muito incerto. Hoje o pré-fixado tá rendendo bem, né? 12%, você consegue um CDB, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Mas aonde a Selic pode chegar? Daqui a 6 meses pode ser que essa aplicação esteja abaixo da Selic. É verdade. Então é muito incerto. Por isso a gente usa nos pré-fixados prazos mais curtos. Qualquer aplicação com mais longo prazo, a gente recomenda, né, vinculado com a IPCA. Por quê? Você vai ter, né, a proteção da inflação mais uma taxa fixa. Então, hoje, um NTNB, que é um título público, está pagando o IPCA mais 6, até um pouco mais do que 6. Isso é excelente para uma aplicação de longo prazo. Quando você olha para uma aplicação que mantém o seu capital atualizado com a inflação e te paga 6, a gente está falando de uma remuneração de país de primeiro mundo. Sim, né? Com certeza. Até melhor. Até melhor. O Japão paga positivo, tem época que é até negativo. Estava negativo, agora ficou levemente positivo. Estados Unidos, acho que outro dia era 5, não lembro quanto que estava. Estava em 5,5, agora está começando a cair lá. Ainda bem, né? Isso é bom para nós. Eles demoraram, né, para começar a aumentar os juros, a taxa de juros, e a inflação subiu bastante lá. E ficou muito tempo com a taxa de juros aí por volta de 5,5, e agora começou a cair porque eles identificaram que já está a inflação está tendendo para a meta. Então eles começaram a baixar devagar. Sempre esses movimentos são lentos mesmo. O investidor pode daqui aplicar lá fora e utilizar instrumentos que vocês tenham de... Pode. Dentro da XP a gente tem a conta internacional também, que você, dentro do próprio aplicativo, você consegue fazer uma transferência para a sua conta internacional e investir em qualquer ativo de renda fixa, fundos, ações nos Estados Unidos. Ali dentro você vai conseguir acessar, inclusive, ativos do mundo inteiro. Né? Isso é uma grande vantagem. É excelente. E tudo dentro do próprio aplicativo, muito fácil, acesso muito fácil. E as movimentações assim são praticamente instantâneas. Do mesmo jeito que você compra uma ação na bolsa aqui no Brasil, você compra uma ação da NVIDIA lá nos Estados Unidos, por exemplo. Não estou recomendando a NVIDIA aqui não, porque eu não posso recomendar nenhuma empresa, é só uma referência. Agora me diz uma coisa, vocês assessoram somente quem quer investir ou o tomador também e outros produtos como seguro, previdência, crédito? Todos os produtos financeiros que a pessoa precisar, pessoa ou empresa, né? A gente pode... Quer comprar uma carta de consórcio, tem lá. Tem um consórcio na XP. Quer fazer um financiamento imobiliário, a gente tem o financiamento. Quer fazer Até financiamento imobiliário, eu não sabia. A XP ela tem crescido. Ela começou como só... banco de investimentos. Investimento. Mas hoje ela já tem a conta digital completa com praticamente todos os produtos dos grandes bancos. Então tem consórcio, tem financiamento, tem crédito estruturado e tem algumas coisas que, vamos dizer, talvez até mais acessíveis. Tem algumas operações que são exclusivas. Por exemplo, uma operação compromissada, que é uma operação com isenta de IOF para aplicações de curto prazo. Então, às vezes, quando a aplicação com menos de um mês, né, o IOF praticamente come toda a rentabilidade. Sim. E essas operações compromissadas, por exemplo, é isento de IOF, então ela pode ser mais vantajosa do que
do que um CDB ou uma aplicação de mais longo prazo. Então a gente tem sim todos os seguros, né, de todos os tipos. E é uma coisa que é muito útil, né, principalmente para empresas. Por quê? Vamos dizer, seguro os sócios da empresa, de uma empresa. E é uma coisa, né, que eu linko muito com o que a gente faz aqui, quando a gente estuda, né, a questão de governança dos conselhos. Quando você tem, né, uma empresa que tem 3 sócios, vamos dar um exemplo. Se um sócio vem a óbito, quem que assume o lugar dele ali? A família? A esposa? Quem que vai entrar ali, né? Entrar como sócio da empresa? E é um risco, né, para a empresa isso. Sem dúvida. Como é que ele pode se proteger disso? Tendo ali um seguro, o seguro que chama de seguro empresarial, né? Então a empresa paga um seguro no nome de cada um dos sócios. Se um dos sócios venha a falecer, a empresa recebe esse valor do seguro, ela paga, ela compra, né, a participação ali do espólio, da família. Então a família recebe um recurso que vai ajudá-la, né, a se manter, e a empresa fica protegida, né? Muitas vezes parece ruim, né, tá tirando assim a pessoa da empresa, mas não é esse o objetivo. O objetivo é que a empresa fique, né, com uma estrutura que possa, né, continuar operando sem riscos que poderiam estar entrando. Olha, esse seguro é bem interessante. Nós temos muitos empresários aqui que nos acompanham, né, e talvez nem saibam que isso existe. Então você tem um sócio aí, ou mais de um sócio, uma sócia, vocês podem blindar aí essa situação da empresa, caso um de vocês venha a falecer e não tem herdeiros, ou melhor, não tem sucessores para assumir essa cadeira no lugar de um dos sócios. Isso acaba virando um imbróglio aí entre empresas familiares. Você pode ter um seguro onde você vai ser remunerado por isso e aí compra a participação daquele ex-sócio falecido. Claro que mais informações, uma análise mais profunda sobre isso, recomendamos que você procure aqui o Eduardo Manzano através da Invest Smart, né, uma empresa associada aí do Grupo XP. Agora, Edu, a gente passou rapidamente falando de seguros. Seguros também é um universo assim muito grande, mas tem um seguro específico que os nossos queridos board members aqui, conselheiros, se interessam muito, que é o tal do D&O, né? Aquele seguro que cobre aí situação com diretores, representantes legais e conselheiros das empresas, caso ocorra algum problema na empresa e que venha a afetar os responsáveis. Vocês também operam com essa modalidade? Sim, sim. Na verdade, né, as seguradoras, elas fazem praticamente todos os tipos de seguros, né? Seguros de vida, seguros responsabilidade civil, então criminal também, né? Então todas as seguro fiança. Então, de acordo com a necessidade, a mesma forma, o mesmo trabalho que a gente faz com o cliente, pessoa física, né, de entender as suas necessidades e criar, né, uma estratégia de alocação para proteção do patrimônio do cliente, a gente faz para as empresas. A primeira reunião com a empresa também é para entender as suas necessidades e identificar aquilo que ela precisa. Ela precisa de uma alocação estratégica, nós vamos fazer. Ela precisa de um seguro, nós vamos colocar. Ela precisa de crédito, nós vamos acionar, né, o time de crédito que vai procurar qual é a melhor solução. Dependendo do tamanho da empresa, você pode fazer uma estruturação de crédito, uma emissão de uma debênture, se é uma empresa do agronegócio, né, uma CRA ou um CRI, se for de infraestrutura. Então, todas as opções que a gente identifica, né, dentro do mercado financeiro, a gente vai apresentar para a empresa para buscar a solução das suas necessidades, buscar a melhor estratégia para que ela continue, né, e seja perene. A gente estuda muito aqui, né, na Board Academy sobre a perenidade das empresas, né, fazer com que elas sejam mais longevas, e a gente consegue isso, né, trazer todo esse conhecimento, esse recurso da área financeira para atender também todas as empresas aí do nosso a gente tem, né, contato. Legal. No chat aqui tem uma pessoa que está perguntando, eu acho que é board member, porque perguntou assim, seguro de D&O tem desconto para quem é board member? Ó, eu vou perguntar, né? Mas aí depois vocês entram em contato. Edu,
Se algum board member, algum membro aqui da Board Academy, aluno, querido board member, procurar pela Invest Smart, procurar por você, falar que assistiu aqui o nosso podcast, a gente falou sobre a pólice de seguros de Enol para protegê-lo lá no conselho onde ele trabalha. Você faz uma condição especial, faz um atendimento especial por ser board member? Com certeza, a gente vai fazer o melhor atendimento aí que a gente puder dar para o board member e vamos buscar a melhor estratégia, a melhor condição do mercado aí que a gente puder oferecer para o cliente. Olha, legal, hein? Então tá anotado aí, pessoal. A pólice de seguros para os conselheiros, especialmente conselheiros de administração e fiscal, não é um nice to have, é um must have. Você tem que ter para se proteger, porque você tem responsabilidade fiduciária em relação a problemas que porventura a empresa venha a ter. No caso do conselho consultivo, como nós não deliberamos, não aprovamos, o que nós fazemos é recomendação, orientação, sugestão, então nós não temos essa responsabilidade fiduciária. Mas ainda assim, há uma recomendação de que você tenha um seguro também para se proteger, porque vai que numa ata ou outra de reunião ali, saiu um verbo, decidiu, aprovou, né? E você pode então amanhã de repente ser no mínimo aí acionado por uma situação de uma reforma que não aconteceu e um muro que caiu e uma árvore que não era para ser cortada que foi cortada, enfim, problemas que podem parecer tão pequenos, mas que podem causar algum problema para os executivos da empresa, para os seus representantes e por que não para os conselheiros. Então, fica aí a recomendação de uma pólice de seguros de Enol. E nada melhor do que fazer com alguém que é parceiro da Board Academy aqui, a Invest Smart, através do nosso querido Eduardo Manzano. Fica aqui a dica. Edu, não só para os nossos board members, mas especialmente para os empresários que estão nos assistindo e os empresários aonde os nossos board members atuam, porque cada conselheiro está em 2, 3, 5 conselhos em empresas. Sim. Quais produtos, então, este conselheiro que está nos assistindo aqui, essa conselheira, pode levar e recomendar para a empresa onde ele está atuando, de forma que a Invest Smart possa assessorar essa empresa num investimento melhor do seu recurso, numa captação, ela de repente vai montar uma nova fábrica ou mesmo um desconto de duplicatas. Dá um panorama geral de como vocês podem assessorar para que vocês se tornem, inclusive, o parceiro deste conselheiro ou dessa conselheira lá apoiando a empresa onde eles atuam. Marcelo, é bem assim, difícil de colocar isso de uma forma... É tão amplo que... É amplo, mas vamos dizer, a primeira coisa que qualquer empresa precisa é ter uma boa gestão do caixa. O caixa é rei, não é? É isso aí, a gente aprende... Então a gente tem que ter a gestão do caixa, um caixa bem estruturado, estratégico. Então, de acordo com o tamanho da empresa, a gente consegue até colocar um gestor de carteira mesmo, um gestor do caixa. O financeiro da empresa, né, assina lá um acordo com a XP e a XP ela pode fazer uma gestão de caixa mesmo. Normalmente o que o assessor faz? Ele recomenda os ativos, a gente até executa a aplicação, mas sempre tem a aprovação da pessoa, do financeiro da empresa. Quando você dá fugiu a palavra, quando você dá um mandato para que a gente possa executar, né? O assessor de investimento não, mas que um gestor de carteira possa executar os investimentos, então define-se quais são os ativos, tipos de ativos, quais são os objetivos, e esse gestor ele pode operar mesmo os ativos. Muitas empresas que não têm um financeiro com conhecimento pleno de investimentos financeiros, eu delego isso para o meu assessor que vai fazer isso melhor do que eu. Esse mandato, né, é para valores mais altos. Então, tudo bem, se a empresa não tem um financeiro que conheça de investimentos, mas tem um caixa grande, daria para fazer isso. Para quem tem um caixa um pouco menor, não, a gente faz através da assessoria mesmo, mas isso já facilita muito a vida do cliente, por quê? Da empresa. Porque a gente vai montar também essa estratégia. A única diferença é que o cliente sempre tem que aprovar a aplicação. A gente não pode executar nada sem o de acordo, né, do cliente. Eu outro dia, eu estava conversando com um empresário
e num processo aí de prospecção, né, de convencimento para que ele montasse um conselho na empresa dele. E eu usei alguns argumentos financeiros, que servem para você, conselheiro, conselheira que está nos assistindo. Usei alguns argumentos financeiros com esse empresário no sentido do que nós poderíamos, enquanto conselho, ajudá-lo a melhorar os resultados. Então, por exemplo, melhorar a rentabilidade das aplicações financeiras que ele tem. Dinheiro parado, dinheiro mal investido. Segundo, aumentar limites de crédito e condições de garantias e taxa de juros. Né? Terceiro, reduzir tarifas bancárias, custos que ele tem hoje com bancos. Quarto, gestionar melhor o fluxo de caixa dele, recebíveis versus antecipações, contas a pagar. Então eu fui abordando com ele vários temas financeiros que no final das contas, num processo aí de 2, 3 meses de orientação adequada em termos de finanças, dependendo obviamente do tamanho de cada empresa, o honorário de um conselho mensal, de um grupo de conselheiros ali, sai de graça, dada a economia que esse conselho pode trazer. O mesmo vale para uma assessoria. Né? Então eu sei fazer, faço sozinho, mas se eu tiver um assessor, claro que essa assessoria tem um custo, mas o que ela vai me trazer de retorno paga esse custo e ainda sobra, não é verdade? Sim, com certeza. Quando a gente trabalha, a gente trabalha justamente para entregar uma rentabilidade maior. A gente nunca pode prometer rentabilidade, porque o mercado é volátil e oscila sempre. O que a gente tem certeza é que vai ter alguma surpresa lá na frente e que vai ter movimentação. Então, a gente não pode prometer, mas a gente vai trabalhar para ter uma rentabilidade melhor do que tinha hoje. O que tinha, né, sem a assessoria. E nisso, né, esse ganho de rentabilidade, com certeza, o ganho numa estrutura melhor, né, para a empresa, vai trazer retornos que vão pagar essas assessorias e o conselho ou qualquer outro custo. É lógico. Hoje está fácil, porque a taxa Selic também está bem alta e não está rendendo bem. O cara aplica mal, ainda assim ganha algum dinheiro, porque está alto. Quando a Selic chegou a 2%, alguns anos atrás, você tinha que ter uma diversificação diferente para buscar uma rentabilidade. Mas eu não queria nem ficar só na parte de investimento. Mas vamos dizer, o cliente é um exportador, importador. Às vezes uma operação de hedge cambial é fundamental para ele garantir que vai ter o lucro planejado, né, na hora da venda do produto. Ele vendeu hoje, vai receber daqui a 6 meses. Quanto que vai variar o câmbio, né, nesse período? Um hedge cambial é fundamental nisso. E muitas empresas não sabem hedgear, não entendem direito o mecanismo. Nem sabem o que é isso, na verdade. Então, está totalmente exposto. Ou então, quando vai receber o valor, acabou tendo prejuízo na operação porque o câmbio oscilou demais. Então, o câmbio é importante. Operações de crédito, estruturação de crédito. Às vezes a empresa precisa de crédito e ela não precisa necessariamente dispor do seu recurso financeiro. Ela pode, deixando o recurso financeiro usar o seu próprio caixa como garantia. Caixa como garantia e pega um crédito. Porque às vezes é importante a empresa ter crédito, é bom para a imagem da empresa que ela tenha crédito e que ela pague o crédito. Né? Então, quando ela precisar de crédito novamente, ela vai ter um melhor score no mercado. Eu conversei com um empresário há umas 2 ou 3 semanas atrás, que ele dizia exatamente isso. Ele está precisando de crédito agora e ele disse, eu cometi um grande erro que durante mais de 10 anos eu fugi de banco. A empresa tem uma única conta corrente e eu nunca tomei dinheiro desse banco. Qual que é o histórico de crédito que ele tem no mercado? Nenhum. E aí, agora ele está criando relacionamentos para poder aí abrir uma linha de crédito, mas isso leva tempo. O banco precisa conhecer essa empresa, acompanhar, não vai sair dando crédito para qualquer um. Ela oferece um crédito a uma taxa muito alta. Para você conseguir, né, melhores scores e melhores taxas, tem que ter, né, essa operação de crédito com mais frequência. Então, é saudável para a empresa ter o crédito e você pode usar, mesmo tendo dinheiro, você não precisa usar o dinheiro do caixa, deixa o caixa para coisas mais necessárias ali e usa um crédito que pode trazer um benefício bastante grande para a empresa. Então, tem diversas, né, não é
as soluções que a gente vai encontrar para melhorar, né, o padrão, de melhorar as condições ali da empresa, são diversas, né? E a gente identifica isso na reunião, né, inicial e no acompanhamento. Uma coisa também fundamental, né, que a assessoria precisa fazer, é uma coisa também que o conselheiro precisa fazer, né? A reputação do conselheiro é fundamental, do assessor é a mesma coisa. Então, como é que você tem uma boa reputação? Justamente tendo um trabalho assim muito próximo, atendendo o cliente com qualidade, com a melhor, né, vontade, boa vontade ali. Então, muitos assessores, por falta de conhecimento, talvez, né, não fazem um contato frequente, não conhecem o cliente a fundo. Então, acabam não entregando, né, o básico bem feito, né, que a gente chama. Esse básico bem feito, que é conhecer o cliente, conhecer as necessidades e acompanhar de perto. Nós fazemos um acompanhamento de acordo, lógico, com o tamanho e com as necessidades do cliente, né? Mas o ideal, né, você ter um acompanhamento mensal da carteira, né, saber como é que está andando a carteira e fazer reuniões pelo menos uma vez por ano, a cada 6 meses, uma vez por ano, para refazer, reavaliar se precisa fazer algum ajuste. E nisso a gente vai, né, adequando a alocação, adequando os investimentos e identificando, às vezes, oportunidades com tempo. Por exemplo, o cliente vai precisar de um crédito daqui a 1 ano. Eu posso trabalhar isso agora. Eu posso começar a pensar em qual será a melhor solução para ele. O consórcio, o financiamento, ou realmente resgatar o investimento e aplicar naquilo que ele quiser fazer, uma viagem, né, uma compra. Então, quando a gente trabalha com essa proximidade, com esse acompanhamento constante, a gente consegue planejar melhor quais seriam as melhores soluções, né, para o cliente. Bacana. Seja na pessoa física ou na empresa. Edu, caminhando aqui para o nosso final da nossa conversa, tem um tema super relevante que eu quero abordar contigo, que inclusive foi pauta de uma reunião nossa recentemente, né? Muitos empresários, novamente aqui, estão nos assistindo, e conselheiros que atuam em empresas. O empresário, ele passa por 3 ou 4 possíveis situações ao longo da sua trajetória, né? Ele pode passar, como a gente já falou aqui, por um processo de sucessão, né? Eventualmente um falecimento ali, quem vai suceder, esse empresário ou não. Ele pode passar por um processo onde ele vai para uma cadeira de conselho e contrata profissionais que vão tocar a empresa. Ele pode vender a empresa ou a empresa pode simplesmente deixar de existir e fechar. Nesse terceiro item, que é o vender a empresa. Então, tem empresários aqui que de repente estão pensando, será que eu continuo no negócio, não continuo? Acho que eu vou colocar a empresa à venda. Tem um conselho instaurado lá que também está olhando, vou ajudar esse empresário a vender a empresa, mas não sei como. Vocês podem prestar essa assessoria para preparar a empresa, inclusive buscar investidores para comprar essa empresa. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, né? É o processo de M&A, né? Então nós temos assim nós temos a parceria, né? Ou pela a própria XP podemos fazer o processo de M&A pela XP ou através de outros parceiros também de negócios. E como é que funciona? Precisa fazer, né? O parceiro vai fazer uma avaliação profunda da empresa, às vezes até ajudar a fazer alguma correção, claro, ajustes, porque para que a empresa seja atrativa, né, para o comprador. Então tem que ter balanço auditado, tem que ter uma mínima governança instaurada. Uma mínima governança para poder se tornar atrativa. Então, e também ter às vezes a empresa está numa condição que você até conseguiria vendê-la, só que por um preço muito baixo, desvalorizado. Eu costumo dizer o seguinte, governança melhora o valuation da companhia. Montar um conselho, ter um balanço auditado, processos mapeados, separação de caixa da empresa do caixa pessoal do dono, né? Qualquer empresa, qualquer empresário que deseja vender a sua empresa tem que passar por essa mínima preparação dela, porque certamente o valor será superior. E aí fazendo, né, esse processo inicial de avaliação, de preparação, aí assina-se um mandato, né,
para que essa parceira ela vai buscar compradores. E aí apresenta. Quer dizer, então... Tem um fluxo todo de contrato, né, para aprovação, para trazer os compradores, fazer as propostas, até eles ajudam, né, no processo todo, até o final. Pela sua experiência, quanto tempo leva um processo de um empresário dizer assim, quero vender minha empresa até uma empresa vendida? Pode demorar anos até, né? Não é... Dificilmente, menos de um ano, você consegue fazer esse processo bem feito. Se tiver tudo muito alinhado, vamos dizer que 1 a 2 anos. Vamos dizer que em 1 ano você consegue. A empresa estiver muito bem estruturada, preparada. Mas normalmente é mais de por 2 anos, talvez. Muito bom. Deve ser um valor. Anota aí, conselheiro, empresário, se você precisa de assessoria nesse sentido para preparar e vender depois a sua empresa, ou mesmo uma fusão, uma joint venture, um IPO, né, que é a abertura do mercado, transformar a sua empresa numa SA e lançar ações na Bolsa de Valores. Então, fica aí também a recomendação da Invest Smart, uma empresa parceira da XP Investimentos que pode te apoiar nesse processo. A Invest Smart, inclusive, é também apoiadora aqui, patrocinadora da Board Academy em diversos eventos. E nós da Board Academy também recomendamos e como conselheiros utilizamos os serviços da Investmart. Então fica aí a dica para você. Edu, caminhando para o nosso final aqui, primeiro eu quero te agradecer pelo tempo aí, pela aula em relação a finanças. Parece ser uma coisa que para a gente talvez seja chovendo molhado, muito óbvio, mas para muita gente não é. Tem muita gente precisando de ajuda e uma assessoria financeira é muito, muito providencial, seja na pessoa física como na pessoa jurídica. Então, como é que as pessoas podem encontrar o Eduardo Manzano ou mesmo a Investmart para procurar saber um pouco mais, aprofundar, contar meu caso é esse, como é que vocês podem me ajudar? Eu vou deixar o meu contato. Pode deixar, no final LinkedIn, a gente coloca o o LinkedIn, a gente coloca no chat no chat, depois pode colocar nos links lá do vídeo, né, que vai ficar gravado. Eu não trouxe aqui um QR Code, né, para identificar, para colocar o meu contato. Mas Eduardo Manzano no LinkedIn. Eduardo Manzano no LinkedIn. A Investmart tem site, tem página? Site, tem página, tem investesmart.com.br. É bem... Ali vai estar a página institucional, né? Mas a gente tem as páginas pessoais também dos assessores. Mas no LinkedIn, Eduardo.Manzano. Eduardo Manzano, acho que só vai ter eu lá disponível. Provavelmente. E eu vou pedir para você, board member, que tiver interesse nesse assunto, quer se aprofundar um pouco mais, procure diretamente o Eduardo Manzano. Tá? Eu vou ligar lá na Investmart e vai me atender o João, o Zé. Eles não vão saber que o Eduardo esteve aqui e no podcast e falou que ia poder ajudar ou dar qualquer benefício aí para um board member. Então é com o Eduardo Manzano que você vai falar e dizer, eu sou um board member, assisti o seu podcast lá, estou com tal situação ou na pessoa física, ou na minha empresa, ou estou assessorando uma empresa aí, sou conselheiro de uma empresa e a gente precisa conversar. Marque uma reunião, uma conversa com o Eduardo Manzano. Edu, últimas palavras aí para o nosso podcast, já te agradecendo aí pelo privilégio de te ouvir. Olha, eu só tenho a agradecer, Marcelo. Agradecer a todo o pessoal que está assistindo, né, também. É uma oportunidade de estar aqui, trocar essa ideia sobre conselhos, sobre eu sempre digo, né, que o meu trabalho como assessor e o meu trabalho como conselheiro eles são muito complementares. Sem dúvida. Porque quando eu estou num conselho de uma empresa, eu vou poder, né, apresentar as soluções que a gente tem dentro da InvestSmart. E quando eu estou como assessor de investimentos e eu encontro um empresário, eu consigo apresentar, né, soluções do que eu estou aprendendo aqui na Board Academy sobre o conselho. Né? Então, são duas atividades que são complementares, elas não são concorrentes, não tem conflito. Então, a gente consegue, né, entregar melhor nos dois mundos, né? Nas duas oportunidades aí, todas as oportunidades que a gente tiver. Muito bom. E
Agradeço a participação aqui, estou à disposição para quem quiser e quem precisar do nosso trabalho. Muito bem. Esse foi Eduardo Manzano, falando diretamente do podcast Os Conselheiros. É a sua primeira vez aqui? Te convido a fazer a sua inscrição, ativar o sininho para receber novas informações comunicadas sobre novos episódios e conteúdos aqui da Board Academy. Deseja conhecer um pouco mais sobre a Board Academy? Entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Você será muito bem atendido, muito bem atendida e bem-vindos aqui ao nosso ecossistema. Meu muito obrigado e nós nos vemos então no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.